O Primeiro-Ministro diz que vão ser estudadas outras opções, além de Montijo e Alcochete, para a construção do novo aeroporto da capital. António Costa diz que a hipótese de Santarém também faz parte da equação. Declarações no final da reunião com o líder do PSD para encontrar convergências sobre o futuro aeroportuário de Lisboa. Nós temos de ter uma capacidade de otimizar a utilização de todas as infraestruturas aeroportuárias e, designadamente, numa fase que espero que seja muito rápida, em que as obras de melhoria do aeroporto da Portela tenham lugar, vamos ter necessariamente que utilizar também outras soluções aeroportuárias, também desde logo aqui na região, como sejam, por exemplo, o Aeródromo de Cascais, que pode ter capacidade para utilizar tudo o que são jatos privados, descomprimindo a pressão sobre a Portela, e esse é um ponto em que estamos também de acordo, é fazer avançar desde já, por parte da concessionária, as obras que são já necessárias e possíveis de fazer na Portela em qualquer caso. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Queria lhe perguntar em relação a Santarém se pode ser uma hipótese ou se já está excluída. Sim, não queria entrar agora em muitos pormenores, mas essa é uma das soluções que vai ser considerada na avaliação. O presidente do PSD diz que há agora entendimento com o Governo em relação ao método usado para chegar a uma solução para o novo aeroporto de Lisboa. No final deste encontro, Montenegro afirmou que o local será decidido depois da avaliação ambiental. Neste momento, como eu sempre disse, o que era importante era que se definisse uma metodologia, que não houvesse dúvidas relativamente ao contexto com que a solução de localização da nova infraestrutura aeroportuária da região de Lisboa se devia desenhar. E, portanto, sobre a metodologia, há uma convergência de posições que será agora materializada nos atos que o Governo irá tomar. Como sempre disse, são competências do Governo que estão em causa e só o Governo é que as pode exercer. A localização será tomada, naturalmente, no final deste processo, quando houver a avaliação ambiental estratégica. O ministro Pedro Nuno Santos esteve sempre ao lado do primeiro-ministro durante esta conferência de imprensa, mas em silêncio. Questionado pelos jornalistas sobre se o Ministério das Infraestruturas está a acompanhar este processo, António Costa disse que sim. Vamos para o futuro. Dentro do Governo também, o Ministério das Infraestruturas acompanha... Como vê, o Ministério das Infraestruturas está aqui a acompanhar mesmo. O Presidente da República diz que espera que a construção deste aeroporto não se arraste no tempo. E folgo com se é possível, aparentemente e finalmente, podemos saber quando é que avança um investimento estrutural e avança consensualmente, que é um investimento aeroportuário prometido há não sei quantos anos e que se espera que não demore décadas ou eternidades a concretizar-se por falta de sustentabilidade na visão dos responsáveis políticos. E vamos neste Jornal das 7 partir já para a análise com José Gomes Ferreira. Boa tarde, José Gomes. Ouvimos o Primeiro-Ministro, ouvimos o líder da oposição, ficamos a perceber que está tudo em aberto. Todas as hipóteses são possíveis. Voltámos à estaca zero. Aliás, os espectadores vão de estar a perguntar-se que carrossel é este, em que andamos sempre para cima e para baixo e a conseguir alguma coisa e depois a desfazer e a voltar à estaca zero. Eu faço recordar que o contrato de concessão com a ANA, que é a empresa concessionária dos aeroportos em Portugal, firmado em 2012, tem lá duas cláusulas que estabelecem aquilo que é o ponto a partir do qual tem que se estudar e chegar a acordo sobre uma nova solução para reforçar a capacidade aeroportuária na Grande Lisboa. Aliás, na Grande Lisboa e em outros pontos do país, mas no caso concreto, a Grande Lisboa. E o que lá diz é que tem que haver 3 critérios a partir dos quais se terá que encontrar a solução, e esse limiar já foi atingido em 2017, quando estava Pedro Marques como Ministro das Infraestruturas, das Obras Públicas, e foi a partir daí que se decidiu então estudar uma solução e o Estado chegou a acordo com o concessionário, o concessionante chegou a acordo com o concessionário
para se fazer a Portela mais um. O limiar é o número de passageiros, foi ultrapassado, é isso? Sim, são 3 critérios. Um deles é o número de passageiros, outro tem a ver com a frequência dos voos. São 3 critérios muito específicos. Pronto. E a ANA compromete-se a financiar um novo aeroporto. Certo? Desculpa? A ANA compromete-se a financiar um novo aeroporto. Pode ser, pode não ser, depende. Existe também depois uma outra disposição, há mais artigos a cruzarem-se uns com os outros, existe uma outra disposição que diz: passado este limiar dos 3 critérios, é obrigatório encontrar uma solução entre o concedente e o concessionário. O concedente tem o poder de propor e o concessionário aceita ou não aceita. Se não aceitar, ao fim de 3 anos, tem que encontrar uma solução e apresentá-la e até ao fim do 4º ano estar fechada, com o concessionante a aceitar. Senão o concessionário sai fora da equação e o Governo vai pedir a quem quiser ou vai pagar as obras diretamente. Pronto. Mas foi isto que esteve em causa e chegaram a acordo e fez-se a solução Portela mais um. Que estava já tudo a ser encaminhado. Aliás, havia já estudos feitos, a própria ANA apresentou uma maqueta que é conhecida. Só que, entretanto, por um lado houve as questões que tiveram a ver com a lei que permite que os autarcas digam não à obra, por outro lado houve também questões relacionadas com o estudo de impacto ambiental e, entretanto, veio a pandemia. E o que aconteceu foi que voltou tudo à estaca zero, porque os tais 3 critérios técnicos acabaram por se reverter. E, neste momento, ainda não foram atingidos. Portanto, em bom rigor, só lá para o fim deste ano é que, dezembro, janeiro, fevereiro, é que poderá haver novamente um ultrapassar desses critérios que obriga a encontrar uma solução. Mas isto para explicar porque é que avançamos e recuamos. Sim. Pronto. Em relação à necessidade de se encontrar um consenso, o próprio Primeiro-Ministro desautorizou Pedro Nuno Santos, que hoje aparece sem abrir a boca, esboçando apenas um sorriso amarelo, como todos nós vimos, porque ainda na última entrevista do Primeiro-Ministro ele tinha dito que o Ministro não estava nas negociações que estava a haver com a oposição. Agora aparece com o Primeiro-Ministro a dizer que está aqui o homem que vai participar para não continuar a desautorizá-lo. Em relação àquilo que é encontrado, é de facto para os espectadores e para os cidadãos em geral, é de facto mais do mesmo. É metodologia definida. E depois, afinal, querem o quê? Não, o que querem ainda não é a sabem avaliação de impacto ambiental. Certo, mas já do foram quê? feitos uns quantos estudos. Do quê? Agora vamos ao tudo à molhada, desculpem-me a expressão. O PSD quer que lá esteja Alcochete. O próprio Governo, o Ministro das Infraestruturas tinha dito que era a solução Portela mais um e depois fazer Alcochete, por definição tem que lá estar Alcochete. E, entretanto, aparece uma hipótese que é completamente absurda e que enche páginas de jornal e notícias. Santarém. Noticiários que é Santarém. Fixem e escrevam o que eu vou dizer. Nunca será construído. Mas nunca mesmo. Primeiro, a ANA nunca quererá, ou melhor, primeiro, 90% daqueles terrenos estão dentro da Reserva Ecológica Nacional. Já há poucos terrenos que têm aquela qualidade, nem pensar em pôr lá um aeroporto, chumbaria sempre por razões ambientais. Depois, está numa zona em que não tem tráfego, nem ninguém quer ir para lá. Não haverá clientes para aquela infraestrutura. Terceiro, o que se passa é que há uns amigos de quem está no governo a mandar que querem arranjar uns milhões para distribuir nos estudos e é disto que estamos a falar. É uma vergonha estar-se a falar nessa hipótese. E é uma vergonha o Primeiro-Ministro ter dito que a quer incluída. Será porque estão lá uns amigos? Nós sabemos quem são os amigos que lá estão. Nesse projeto. Eu não. Mas nós sabemos. Okay. Sabemos. Pronto. Dito isto, agora vou pedir, se me permites, vou pedir aos espectadores que façam um exercício simples e claro. Olhem para a região da Grande Lisboa. Eu acabei de escrever um artigo na SIC Online onde tenho um mapa que mostra. A região da Grande Lisboa tem 6 infraestruturas aeroportuárias. 6. Começar pela OTA, Alverca, Montijo, o próprio aeroporto, o aeródromo de Tires e a base aérea de Sintra. São 6. Por amor de Deus, o país tem tanto dinheiro assim para ir fazer uma infraestrutura muito grande em Alcochete, que custará 3 a 4 mil milhões de euros só as obras do aeroporto. Mais os acessos. Mais 3 a 4 mil milhões de euros de acessos, mais 1 a 2 mil milhões de euros de custo de financiamento, juros e custo do dinheiro durante o período em que tem que ser pago. O país tem esse dinheiro. Não tem, mas o PSD e o PS, ou melhor, uma parte do PSD e do PS está a empurrar o Estado para ir compensar a ANA, através de uma renegociação do contrato de concessão, para gastar lá 10 mil milhões de euros. E sabes para quê, Miguel?
para dar negócios aos amigos. Isto, desculpem a Temos expressão... aqui a localização dos 6 aeroportos. Este é o artigo da SIC. Esse foi o artigo que eu escrevi, Tem ali fiz a esse mapa à mão, fiz lá as indicações. Portanto, já há 6 infraestruturas. Querem fazer mais uma gigantesca Então a ajuda-me aqui a 50 fazer uma leitura km do de que é que Lisboa. aconteceu nesta reunião. Mas Qual é o deixa-me só objetivo? acabar o raciocínio em relação a querer estudar-se outra vez Alcochete, porque as clientelas do PSD profundo e do PS profundo estão a querer dar trabalho às grandes construtoras e às grandes consultoras do regime. Desculpem, isto cheira tudo a corrupção. Só não vê quem não quer. Tem as infraestruturas que aqui estão, basta fazer algumas infraestruturas de apoio junto destes aeródromos que estamos a falar. Portanto, solução Portela mais um. Não precisa de ser Montijo, há outras. E não as querem porquê? Porque querem que o Estado gaste dinheiro num país que não tem dinheiro para construir hospitais e linhas de TGV para nos ligar à Europa. É isto que temos. É pagar rendas para uns senhores que ninguém conhece e que estão por aí, nós sabemos quem são. Bom, Então não faz sentido quando o Primeiro-Ministro diz, e o próprio líder do PS também, Luís Montenegro, a dizê-lo, que é necessário uma comissão técnica novamente, isso pode fazer científica, de sentido. acompanhamento, independente, para se tomar uma decisão com bases certo. Isso pode tudo fazer factuais sentido, e mas técnicas. daquilo que conhecemos das projeções de tráfego aeroportuário, uma solução que seja o aeroporto da Portela com obras que estavam previstas, mais um aeroporto de apoio para, nomeadamente, companhias low cost, chega e chegará por mais 15 ou 20 anos. Se não for mais, porque, entretanto, toda a tendência nas grandes cidades europeias é para a distância cada vez maior ser coberta por linhas de comboio de alta velocidade. É isto que está acontecendo na Europa. E nós vamos construir um novo aeroporto gigantesco para acontecer o que aconteceu próximo de Madrid, em que fizeram um novo aeroporto gigantesco e aquilo foi um buraco financeiro e está a ser um buraco financeiro. E na Grécia que fizeram outro, e noutros países. Estamos a andar ao contrário da tendência mundial. Porquê? E agora vai-se incumbir aquela comissão técnica de estudar a solução que já existe, mais o Alcochete, mais o Santarém. Mas isto é o quê? O que é que querem fazer com o dinheiro do Estado, que nem sequer existe, tem que ser pedido lá fora para se investir numa infraestrutura destas? Tudo isto cheira próximo de corrupção. Desculpem, eu não estou a dizer que é o Primeiro-Ministro nem o líder da oposição. Só para terminar, esta quem reunião está serviu interessado apenas para alimentar a entourage socialista e não estou a dizer isto. Não estou a dizer que o Primeiro-Ministro e o líder da oposição têm consciência desses esquemas e que estão a propiciá-los. Não é isso. O que estou a dizer é que os interesses do bafão que existem estão a empurrar os partidos e o Estado para uma situação de facto consumada, em que se estuda e conclui o Alcochete é o melhor. Pois é, o melhor para um país rico, mas mesmo os países ricos pensam bem sobre o assunto e decidem aproveitar as infraestruturas que têm. É só isso que eu estou a dizer. De caminho, quem quer aproveitar este voluntarismo económico e político de se fazer grandes infraestruturas, acaba por ganhar muito dinheiro legitimamente. É só isso que eu estou a dizer. E acaba aos políticos, em funções ou na oposição, ter consciência de que o país não tem recursos para um novo grande aeroporto, nem em Alcochete, nem muito menos em Santarém, onde nem sequer existe tráfego. Portanto, nada disto faz sentido. O que faz sentido é aproveitar o que existe. Olha, deixa-me dizer-te, porque já há algumas reações, o PCP diz exatamente isso, que o PSD e o PS estão aqui a servir clientelas. O Chega pediu um debate de urgência esta quarta-feira no Parlamento. Portanto, pelos vistos, esta convergência metodológica encontrada não vai servir para acalmar a polémica. Para mim, essa convergência metodológica é para deixarem abertas todas as portas, incluindo as daqueles interesses que querem ganhar dinheiro com isto. É o que é. Porquê é que não decidem de uma vez que têm que aproveitar as infraestruturas que existem? 6, contei 6, estão marcadas naquele mapa. Aproveitem uma ou duas para reforçar a Portela e façam as obras da Portela. Caramba, é preciso o quê? Para perceberem qual é a solução óbvia. Enfim. É preciso mais um desenho, talvez, não sei. Pronto, obrigado, José Gomes. Vamos fazendo esses desenhos. Tu fizeste questão de fazer ali alguns que vamos fazendo desenhos, podem ser vistos e lidos da SIC Online. Exato.